Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Boa noite a todos. Amém. Glória a Deus. Muito feliz com a oportunidade de poder trazer uma palavra para os irmãos. Amém. E a palavra hoje, eu vou falar sobre cuidado. Uma rebelião se aproxima. Eu vou começar lendo o livro de 2 Samuel, capítulo 3. Mantenham suas Bíblias abertas, porque a gente vai passear um pouquinho. Tem tempo, Gabriel, até 9h30. Aleluia. Se o pastor fala assim, aleluia. Ele está chegando perto. Oh, glória. Livro de 2 Samuel, capítulo 3. Capítulo 3, versículos de 22 ao 30. Vai estar dizendo assim: naquele momento, os soldados de Davi e Joabe voltavam de um ataque, trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei, que o tinha deixado em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir? Conheces Abner, filho de Ner? Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo o feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Azael, irmão de Joabe. Ainda no livro de 2 Samuel, a gente vai mais adiante no capítulo 11. Do 14 ao 18, vai dizer: de manhã Davi enviou uma carta a Joabe. O personagem principal que eu vou falar hoje é sobre esse cara aqui, o Joabe, que era sobrinho de Davi. De manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda do rei morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha. Mais à frente, no capítulo 18, do 9 ao 15, a gente vai ler assim: durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem o viu e informou a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado em uma árvore. Você ouviu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: mesmo que me fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, a Abissai e a Itai: protejam por amor a mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele. E tu mesmo ficarias contra mim. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Mais à frente, ainda no 18, aliás, ainda no 19, verso 13, vai dizer: e digam à massa: você é sangue do meu sangue, que Deus me castigue com todo rigor, se de agora em diante você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe. Mais à frente, no 20, a partir do 8, vai dizer: quando estavam junto à grande rocha de Gibeon, a massa encontrou-se com eles. Joabe vestia seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha.
Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. Como vai, meu irmão? Disse Joabe, segurando Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. E Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago. Suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu, sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram Seba, que era filho de Bique. Bom, lá atrás a gente vê Joabe matando Abner. Quando Saul morreu, o que aconteceu? O filho de Saul começou a governar no norte e Davi ficou pelo sul. E aí fizeram Davi rei sobre Judá, e aí o reino começou a ficar repartido de certa maneira, porque quem já seguia, quem já era da família de Saul, continuou seguindo Saul, filho de Saul, e aqueles que eram da tribo de Judá se juntaram com Davi por causa da promessa. Só que o que acontece? Quando a gente vai ler que acontece isso, vai dizer que o comandante do norte, o comandante de Davi, eles se enfrentam numa batalha. Abner era do norte, da tribo de Saul, e Joabe era o comandante do exército de Davi. E eles ali lutando entre si, só que o que acontece? Davi tinha uma irmã, e essa irmã de Davi deu 3 sobrinhos para ele. Esses 3 sobrinhos eram guerreiros de Davi. Esse Joabe era o comandante do exército. Nessa batalha, o que acontece? Azael, que era um dos sobrinhos de Davi, começou a perseguir Abner. E Abner dizia assim: Azael, se afasta de mim, senão vou acabar te matando. E Azael corria muito rápido. E Abner não queria matar Azael. Ele disse: Azael, vai buscar o despojo de alguém que já morreu e volta para tua casa em paz para não ter que te matar. Vai chegar a determinado ponto, vai dizer que Azael corria como uma gazela, ele corria muito. Abner viu que não ia ter como ele fugir. Ele coloca a ponta, ele não coloca a ponta que fura, ele coloca a ponta que fura para baixo no chão, e a parte de trás da lança perfura Azael de tão rápido que ele estava correndo. E ali mesmo ele cai morto. E aí a gente vai ler Joabe indo até a presença de Davi, ele voltando de uma guerra. E o que aconteceu? Abner, ele teve um problema com o filho de Saul e falou assim: pô, eu estou servindo Saul desde novo. Nunca tive nada contra vocês, agora você vem me acusar de traição. Eu vou fazer aquilo que a palavra disse, eu vou ir até Davi e vou ajudar ele a ser rei. Porque por mais que o filho de Saul estivesse governando no norte, quem sempre saía às batalhas era Abner. Então Abner era o comandante do exército e estava responsável por todo mundo. Então ele sabia que se ele fosse se juntar com Davi, todo o exército que estava em Israel se juntaria a Davi também. E aí, o que acontece? Abner matou Azael, que era irmão de Joabe. E aí, Joabe chega da batalha e fica sabendo que Abner teve até Davi, e Davi deixou ele em paz. Aí, quando eu comecei a ler isso, eu falei: Senhor, isso aqui dá uma novela, porque é um drama de família. Eu falei assim: é uma briga de família isso aqui, os sobrinhos de Davi brigando contra outras pessoas. E aí a gente vai ver Joabe com raiva, porque ele fala assim: Davi, por que tu deixou Abner ir embora em paz? Como se ele estivesse dizendo assim: pô, tu não sabe o que ele fez com meu irmão? Ele matou meu irmão e tu despede ele em paz? E aí, só que isso vai acontecer numa cidade chamada Hebrom. Hebrom era uma cidade de refúgio. Quando alguém matava outra pessoa sem querer, ela ia para a cidade de refúgio. E Hebrom era uma cidade de refúgio. Então, quando Joabe chama Abner de volta para Hebrom e mata ele na entrada da cidade, ele está indo contra a lei. Porque aquele lugar não era um lugar que podia gerar morte, era um lugar de proteção. E aí a gente vê que na porta da cidade era um lugar onde se fazia justiça. As autoridades ficavam na porta da cidade para fazer justiça. Só que Abner não estava nem aí para a justiça de Deus, ele estava ligando para a justiça dele própria. A vingança dele era mais importante do que obedecer a Deus. Então a gente vê Abner sem misericórdia nenhuma, indo contra a palavra de Deus, indo contra a palavra de Davi, porque Davi falou: Abner, pode ir em paz. Só que Joabe não queria deixar Abner vir em paz. Então muitas das vezes vem algum irmão para a igreja, que é um lugar de refúgio, e porque ele cometeu alguma coisa contra a gente, há um tempo atrás, a gente não quer deixar ele em paz. Por quê? Porque a gente quer buscar a nossa própria justiça. A gente não quer honrar o ser humano, as leis daqui do país, e a gente também muito menos quer honrar a palavra de Deus. E aí depois disso a gente lê uma passagem sobre Davi enviando uma carta para matar Urias. Ele envia essa carta pela mão de Joabe, aquele que tinha matado Abner. E eu fiquei pensando assim: pô, mas tá aí. Agora Davi está na mão de Joabe. Por quê?
Pô, Davi fez um vacilo desse, botou um cara inocente para morrer na batalha. Qual é a visão de Abner? Qual é a visão de Joabe em relação a Davi depois disso? E eu comecei a refletir sobre isso e falei assim, não, pô, ele não tem que ter visão nenhuma. Porque ele não pode justificar o erro dele, ou aquilo que ele quer errar de novo, em cima da justificativa do que Davi fez. Porque a pessoa, quando tem caráter, independente se estão mentindo para você, você não vai mentir de volta. Independente se te agrediram, você não vai agredir de volta. Porque quem está em Cristo, ele não devolve de acordo com o que a pessoa fez, mas ele obedece à palavra de Deus. Então a gente vai ver Davi enviando um cara inocente para morrer na batalha pela mão de Joabe. E aí o tempo se passa, chega a história de Absalão. Vai dizer que Absalão se revolta, começa a querer tomar o trono, Davi ainda vivo. Arma uma tenda, se deita com as mulheres de Davi. E no antigo império era o seguinte, quando um outro rei invadia um território, ele se deitava com as mulheres do rei antigo para mostrar que agora ele era o novo rei, para envergonhar o rei anterior. Então quando Absalão faz aquilo ali, ele está envergonhando o pai dele. Pela palavra de Deus, o mandamento dizia que o filho que era rebelde a esse ponto tinha que morrer apedrejado. Era obrigatório ser morto apedrejado. Mas Joabe, por mais que ele mata Absalão, ele não mata apedrejado, conforme a palavra diz. Ele ainda vivo, ele lança 3 flechas no coração de Absalão, Absalão pendurado. Por que ele estava pendurado entre o céu e a terra? Ele estava no meio de um bosque. E Absalão vai dizer que todos os anos ele cortava o cabelo e pesava 2,5 kg de cabelo. Ele era um cara muito cabeludo. Então provavelmente ele correndo, o cabelo dele ficou agarrado em alguma coisa, em alguma árvore. Ele não conseguiu fugir dali. E o mais incrível não é só Joabe ter matado Absalão, que era filho de Davi. E quando eles estavam indo guerrear contra Absalão, Davi fala assim, ó, por amor de mim, tenha misericórdia do meu filho Absalão, por amor de mim, tratem ele com bondade. Joabe não queria nem saber da consideração por Davi. Eu fico vendo um cara que não é o rei, querendo se colocar no lugar do rei, querendo ter mais autoridade do que aquele que é autoridade sobre a cabeça dele. E a gente vai ver no Novo Testamento que toda autoridade é constituída por Deus. E muitas das vezes a gente quer se rebelar contra a autoridade que está acima da gente. A gente se acha às vezes até melhor por causa de um erro. A gente conhece muito quem a gente está sendo quando o nosso líder erra. Porque aí o nosso coração entra em luta. Aí a gente tem que lidar com aquilo. Porque quando o nosso líder é exemplo, tudo bem. Mas e quando o nosso líder tropeça, o que a gente faz? A gente pede o respeito, a consideração, diz que ele não é digno de estar ali naquele lugar. Se a gente chegou ao ponto de falar isso, nem a gente é digno também de estar ali. Então a gente vê Joabe, o cara de responsabilidade de Davi, estava acima de todo o exército, não tinha consideração nenhuma por Davi, não tinha amor por Davi e também não tinha respeito por Davi. E quando eu li essa passagem, eu fiquei comparando a gente hoje em dia. Quantas as pessoas que não merecem misericórdia, merecem morrer, assim como Absalão merecia. Mas por amor ao rei, o rei fala assim, tem misericórdia do teu irmão, por amor de mim. Jesus fala assim, tem misericórdia do teu companheiro, por amor de mim. Ele merece morrer, mas por amor de mim tem misericórdia. Mas a gente fala, não, eu vou cumprir a lei, eu vou matar. Não me pagou, eu vou cumprir a lei. Eu vou lá e vou cobrar, ninguém vai morrer me devendo. Muitas das vezes é assim que a gente quer fazer. Por quê? Porque a gente não tem amor e não tem respeito pelo rei. Da mesma forma que Joabe não tinha respeito por Davi, às vezes a gente também não está tendo respeito devido ao filho de Davi, que por mais que seja filho de Davi, é superior a Davi. E aí, quando Joabe mata Absalão, Davi fica furioso com ele, porque ele já tinha matado Abner. Pô, Abner era uma luz para Davi, ia juntar os reinos. E Abner era mais justo do que Joabe, pela maldade que Joabe fez. E aí agora Joabe mais uma vez pisa na bola e mata o filho de Davi. Davi falou assim, Absalão, quando estava lá comandando, ele botou, deixa eu ver o nome do irmão, Amasa. Esse Amasa também era sobrinho de Davi, no caso era primo de Absalão. Absalão botou o primo dele como comandante do exército. Davi falou assim, já que Amasa estava governando quando Absalão estava liderando, ele é sangue do meu sangue. Eu vou tirar Abner do poder e agora eu vou botar Amasa para ser o comandante do exército no lugar de Joabe. Um dia, eles estão indo para a batalha, Joabe não era mais o comandante e vai dizer que eles se encontram no meio do caminho. Porque mais um garoto se revoltou, assim como Absalão, filho de Brique. E Davi falou assim, cara, esse cara vai dar mais dor de cabeça para a gente do que Absalão. A gente tem que acabar com ele logo. E aí Davi envia esses homens. No caso, o irmão de Joabe é que estava no comando. Era Joabe, Azael e o outro era Abissai. Então, deixa eu ver, conferir se é isso mesmo.
Amassa, filho de Brique, Joabe, Amassa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Jesus. É isso mesmo, Abissai, Joabe e Azael. Esses eram os 3 irmãos. E aí quem estava no comando agora era Abissai, mas Joabe estava junto. Abissai estava ali liderando, mas Joabe estava junto. E vai dizer o que? Que eles encontram com Amassa. E aí, como eles eram primos, Joabe e Amassa eram primos. Só que Joabe não estava mais no poder. Ele vem, agarra na barba do primo dele para dar um beijo. Só que o primo dele, sem desconfiar de nada, porque era família, Joabe vem, dá uma facada nele, sem necessidade de um segundo golpe. E Amassa cai morto. E quando eu li isso, eu falei, não. Quando Joabe matou Abner, não foi porque ele tinha matado o irmão dele. Foi porque ele sabia que Abner ia tomar o lugar dele no exército. Por isso, a desculpa de matar o irmão. Mas na verdade era por guerra de posição. Seja a posição, qual a posição que a gente luta hoje a ponto de querer matar o nosso primo, o nosso familiar? É a posição da igreja, é a posição do trabalho. A gente, às vezes, a gente está assim, pronto para matar alguém porque a gente perdeu o nosso cargo. Muitas vezes a gente perde as coisas por falta de cuidado da gente mesmo. Porque a gente não deu ouvido à palavra do rei. E não foi uma vez, foi 2 vezes. E essa foi a 3ª vez que Joabe pisou na bola com Davi. Cara, e quando eu li isso aqui eu fiquei indignado com Joabe. Sério mesmo, eu falei, caramba Joabe, como é que tu foi capaz disso? Tu era o comandante de Davi, cara. Davi te colocou na mais alta posição do reino. Tu tinha tudo que tu queria no reino. A gente tem tudo no reino do Senhor. Por que a gente não dá valor à posição que Deus nos colocou? Ainda quando a gente é retirado por desobediência, por que a gente quer matar o nosso irmão furioso? Justificando o erro dos outros com os nossos erros. E não é assim que funciona. E ainda, depois de Joabe matar Amassa, Davi não acaba com Joabe. Só que a gente vai ver Joabe, ele faz uma grande oferta para o templo. Algumas coisas que eu anotei aqui, que era Joabe, Abissai e Azael, eles eram irmãos, filhos da irmã de Davi. Eles eram sobrinhos de Davi. Azael queria matar Abner, que liderava Israel, por mais que Isbosete reinava no norte. Isbosete era o filho de Saul. Abner era confiante porque ele tinha habilidade. Azael confiava na velocidade. Azael, quando estava perseguindo Abner, é bem provável que ele não estivesse usando a proteção devida. Porque eles usavam a proteção no peito. Para a ponta da lança, que não era afiada, atravessar ele, ele tinha ido para a batalha confiando na velocidade dele. E não na armadura de Deus. E às vezes a gente vai para as batalhas confiando no poder do nosso braço. Davi e Abner estavam resolvidos. Então, às vezes, Deus já resolveu as questões com algum dos nossos irmãos, mas a gente não quer deixar aquilo para lá. O Senhor dos Senhores já liberou ele para ir em paz, e a gente não quer deixar o irmão em paz. Então, a gente vai ver que Davi e Abner estavam resolvidos. E Joabe, ele desafia Davi. Então, ele feriu Davi, de certa maneira, e ele traiu Davi. Traiu a palavra de Davi. Todo mundo ficou achando que Davi estava metido naquilo. Porque aos olhos do povo, eles pensaram assim, pô, Davi traiu, foi Abner. Davi que trouxe Abner para morrer, para ele poder governar o reino do norte, mas não. Então tem pessoas que já fazem coisas articulando. E quando eu pensei nisso, eu falei assim, cara, eu acho que Abner já estava tramando dar um golpe de estado no tio dele. Olha a confusão de família aí. Por causa de quê? Por causa do poder. Mas a princípio, quando eu li só isso aqui, eu não tinha pensado nisso. Mas quando eu vi ele matando a Amassa, que era o primo dele, por nada, eu falei, não, cara. E ele já estava planejando grandes coisas há muito tempo. Tanto é que vai ter um outro filho de Davi que vai se revoltar. A gente vai chegar nessa parte. Só um instantinho. Glória a Deus, aleluia. Davi não estava pensando... Aí quando Davi envia Urias para a batalha, Davi não estava pensando em Deus, enquanto Urias... Porque acontece? Urias não era israelita de nascença. Quando Davi fugiu para a terra dos filisteus, para Gate, para fugir de Saul, Davi reuniu um grande exército. Alguns eram mercenários, mas outros se converteram. Então a gente vai ver um Urias, que era um homem de fora, mais fiel do que Davi naquele momento. Eu falei, Jesus, às vezes é assim. Às vezes a gente é que tem a promessa e a gente é que está desonrando o teu nome. E alguém que está lá no mundo está honrando o teu nome, igual Urias. Urias falou, vou para casa nada, como é que eu vou me deitar com minha esposa, sendo que, pô, meus soldados estão tudo aqui. Tem gente que está desfrutando tudo de bom e do melhor da vida, confiando naquela palavra, não, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas às vezes a gente não tem sabedoria, porque a gente come o melhor dessa terra e tem alguém passando necessidade do nosso lado. Mas a gente só está preocupado com o quê? Com o nosso.
A gente vê que Urias não era assim. Urias falou, como é que eu vou para casa depois de ter bebido e comido e meus irmãos vão ficar lá? Isso não é justo. Se eles estão passando, eu vou passar igualzinho eles. Ainda que eu tenha o direito, eu vou abrir mão do direito que eu tenho para fazer aquilo que é correto e justo. Porque nem tudo que é correto e justo diante dos homens é correto e justo diante de Deus. De tal maneira que Davi ficou indignado. Olha só, Davi estava indignado com o cara que estava fazendo a coisa certa. Oh, Jesus da glória. Aleluia, Jesus. Então Urias era íntegro, embora não fosse israelita. Davi dá mau exemplo a Joabe, embora não justifica os erros pelo mau exemplo dos outros. No 18:5 vai dizer assim, quando Davi fala, por amor de mim, Joabe não tinha amor por Davi, nem respeito. Mostramos amor quando respeitamos, mesmo não concordando. Pô, eu passei uma luta um tempo atrás com meu pastor. Meu pastor foi um tratamento na minha vida e graças a Deus por isso. Por quê? Porque de vez em quando ele me pedia para fazer algumas coisas que eu não queria fazer. E na verdade eu descobri que meu coração era tão duro que eu só queria fazer o que eu queria. Eu não queria fazer a vontade de Deus. Se a vontade de Deus fosse a minha vontade, aí eu fazia. Mas se a vontade de Deus fosse algo que eu não queria fazer, eu não fazia não, irmão. Ficava revoltado. Eu estava assim, eu dizia que eu amava, mas só existe amor se existe o respeito antes. E é muito fácil a gente respeitar e seguir uma direção de alguém que a gente concorda, que alguém admira. Mas Deus coloca autoridade sobre a nossa cabeça que a gente não vai admirar. E aí que está o segredo, porque não é respeitar a pessoa, é respeitar a autoridade que Deus colocou sobre a vida dela. E aí quem é eu e você para desafiar a autoridade que o próprio Deus colocou? Aí se a gente está numa posição de autoridade com o nosso filho não respeita a gente, seu filho é um mal criado, não me obedece, eu vou lançar a mão fora de tudo. O que Deus vai pensar a nosso respeito se a gente continuar vivendo assim? Porque a gente é a autoridade sobre o nosso filho. Aí se nosso filho não respeita a gente fica indignado. Por que a gente não fica indignado também? Porque a gente não respeita os outros. Então da mesma maneira que vocês querem que vos façam, faça vocês também aos outros. Aleluia. Mesmo se Joabe estivesse esquecido, teve alguém para lembrá-lo e aconselhar como se deve prosseguir. Porque um soldado falou assim, ei Joabe, eu vi bem Absalão pendurado. Ele falou assim, tu viu Absalão, por que tu não matou ele? Eu tinha pesado 10 peças de prata te dado no cinturão de guerreiro. O soldado falou assim, tu esqueceu o que Davi falou para tu? Eu não esqueci não. Eu ouvi quando Davi deu uma ordem para você. A ordem não foi para mim. E se eu tivesse feito, tu mesmo ia ficar contra mim. E ele disse assim, quem é que pode esconder alguma coisa do rei? Ah, aquele soldado sabia que não podia esconder nada de Davi. Como é que a gente vai esconder alguma coisa do rei dos reis? É impossível. Tudo que a gente fizer em oculto, naquele grande dia, o Senhor vai trazer a luz do dia. E o que a gente vai ouvir do Senhor? A gente tem que estar preparado. Porque senão a gente vai falar, ai de mim, Jesus. Se eu soubesse, eu tinha mudado a tempo. Amasa também, sobrinho de Davi, havia comandado o exército de Absalão. Davi decide retirar Joabe, depois de assassinar seu primo e filho do rei. Aqui tem uma coisa importante que Joabe, quando ele está matando Absalão, ele está matando Absalão como um rebelde. Mas ele esqueceu que Absalão era o filho do rei. Às vezes a gente está matando o irmão que não foi a gente que morreu para dar vida de salvação para ele. Foi Jesus que morreu por aquele irmão. O que a gente vai falar diante de Jesus? Pelos irmãos que se desviaram, pelos irmãos que a gente matou, que a gente deixou passar necessidade, que a gente não foi visitar. Desse jeito. Porque quando Jesus morre pelas pessoas, as pessoas é como se elas já fossem filhos de Deus, elas só não sabem disso ainda. As pessoas dizendo, não, pô, tu é filho de Deus, Jesus já morreu no teu lugar. Só que eu não sabia disso. Então todo mundo que está perdido por aí, às vezes é só questão deles saberem que eles têm um pai, que o pai ama eles, que perdoa o pecado deles. Aí quando Joabe mata a Amasa, que era o primo dele, ele chega assim para Amasa e fala assim, tá tudo bem? Ele fala, shalom. Perguntando, paz. Ele estava desejando paz, mas no coração dele a morte do primo já estava planejada. A gente não pode viver falando de palavras bonitas, mas dentro do nosso coração a gente está planejando maldade contra aquela pessoa. Doida para tirar ela do cargo que ela tem. Que foi o próprio rei que deu a ela. Toda autoridade é constituída por Deus. Acima de cada pessoa está a autoridade que ele carrega. Deus constituiu pessoas ruins para seus fins. Lúcifer começou a rebelião no céu. Subirei e colocarei, me assentarei.
no trono de Deus. A rebelião começou no céu. Toda vez que a gente se levanta contra alguma autoridade, fala mal de alguma autoridade, a gente está repetindo o que Lúcifer fez lá no céu. Eu percebi que todo rebelde não anda sozinho. Ele começa uma rebelião. Ele começa a juntar pessoas para se rebelar junto com ele. Melhor é obedecer que sacrificar. Aleluia. A gente vai ver que um outro filho de Davi, chamado Adonias, Absalão morreu, só que Davi já tinha falado que Salomão, pela direção de Deus, ia ser rei. Só que Adonias é que tinha direito do reino, porque Adonias era o filho mais velho. Então Adonias procurou apoio, indo contra a vontade de Deus, ainda que ele, por direito, era o mais velho, tomou a frente do pai. Porque o que acontece? Adonias chamou duas pessoas, chamou o sumo sacerdote e chamou quem? Joabe. Aí que a minha ficha caiu, eu falei, os rebeldes andam como os rebeldes. O que você tem andado? Qual o convite que você tem aceitado? Para ir para onde? Se rebelar contra quem? Aleluia. Porque às vezes você está achando que você está se rebelando contra a vontade do homem, mas por trás da vontade do homem existe a vontade de Deus. Porque a gente não vê com nossos olhares humanos, porque pessoas ruins estão governando. Mas toda a autoridade é constituída por Deus. Sabe o que eu percebi? Se eu não acreditar que toda autoridade é constituída por Deus, eu me tornei um incrédulo. Então, se eu sou um incrédulo, eu não tenho fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu estou levando uma vida vazia. Porque se eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. Que vida é essa que eu estou levando? E aí, se eu não acredito na palavra de Deus, eu me torno um homem desleal a Deus. A gente está achando que a gente está sendo desleal à nossa liderança na terra, espiritual, material. Não, a gente está sendo desleal à nossa autoridade celestial. Glória a Jesus. Aí a gente faz a nossa própria justiça por causa do nosso orgulho e por causa da nossa soberba. E a deslealdade, ela gera rebeldia. Porque a gente começa a falar assim, eu no lugar eu faria melhor. Mas você não foi chamado para fazer aquilo agora. Aleluia. De repente um dia você vai estar lá. A gente vê Adonias que por direito poderia estar no trono. Mas não estava porque Deus já conhecia o coração de Adonias. Tanto é que ele queria estar lá à força e não conseguiu nada. É verdade. É melhor você aguardar, deixar pessoas irem na frente. E foi Absalão, e foi Adonias. Imagina a cabeça de Salomão, sabendo que a promessa era dele. Ele falando, ele está lá, ó. Absalão está lá, mas a promessa é minha. Eu vou descansar no Senhor. Adonias está lá, mas a promessa é minha. Eu vou Glória a descansar no Deus. Senhor. Aleluia. Salomão tinha um coração igualzinho do pai, porque Davi estava fugindo de Saul falando, o reino é meu, ele está lá, mas eu vou descansar do Senhor. Ai de mim de levantar a mão contra o ungido do Senhor. Glória a Deus. Oh Jesus, tu és maravilhoso. Aleluia. E sempre tem um rebelde entre nós. Que nós não sejamos um rebelde no meio da rebelião. Porque sempre vai ter uma rebelião perto de você. Só que vai dizer que a gente foi chamado para apaziguar. Para trazer calma aos corações. Glória a Deus. Davi deixa as instruções que o reino se firme. Eu vou ler essa passagem aqui. Está em 1 Reis. 1 Reis, de 5 a 9, eu vou ler algumas passagens aqui rapidamente. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse, eu serei o rei. Providenciou uma carruagem, cavalos, além de 50 homens para correr na sua frente. Seu pai nunca havia contrariado, nunca lhe perguntava por que você age assim. Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, que era filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Reia, guarda especial de Davi, não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos, gordos, junto à pedra de Zeolete, próxima em Rogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. Aleluia, Jesus. É, Jesus. Natã perguntou então a Batseba, que era a mãe de Salomão, você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei, sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Os rebeldes sempre vão fazer as coisas escondidas. Mas não adianta, não vai conseguir ficar escondido por muito tempo. Agora eu vou dar-lhe um conselho para salvar a sua vida e também a vida do teu filho Salomão. Vai perguntar ao rei Davi, ó rei, meu senhor, não juraste a esta tua serva prometendo,
pode estar certa de que seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Porque foi então que Adonias se tornou rei. Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Batseba foi até o quarto do rei já idoso, onde a sunamita Abissag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se o rosto em terra diante do rei. O que quer? O rei perguntou. Ela respondeu, meu senhor, tu mesmo juraste esta tua serva pelo Senhor, o teu Deus. Seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei, sem que o rei meu senhor soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei e sacerdotes, Abiatar e Joabe, comandantes do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Outra coisa que eu percebi, fica tranquilo quando se reunirem e não te chamarem. Porque Deus não vai deixar você se reunir com os rebeldes. Então tem gente que vai fazer festa e não vão te chamar e você dá graças a Deus por isso. Porque lá eles vão estar fazendo uma rebelião contra Deus. E é bom que você não participe. Para naquele dia você falar assim, eu não vou ser culpado dessa rebelião que veio contra o meu povo. Agora, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti para saber de tua parte quem sucederá ao rei meu senhor no trono. Às vezes a gente está preocupado porque alguém está numa posição. Fica tranquila, porque a última palavra é do rei. Aleluia. Independente do que estão achando que vão fazer, se vão ficar ou não, a última palavra vem do rei. Aleluia. A palavra de Deus ainda permanece sobre a minha vida e sobre a tua vida. De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com os seus antepassados, e meu filho Salomão seremos tratados como traidores. E aí eu vou passar para o capítulo 2. Aleluia, Jesus. E vou ver que a revolta a revolta dele não deu certo. E aí Davi torna Salomão rei quase que ao mesmo tempo que o outro se rebelou. E ele vem correndo pedir perdão para o irmão e tudo mais. Salomão fala assim, se eu não encontrar culpa em tudo, tu vai viver para sempre. Mas se eu desconfiar de tudo, pode ter certeza que tu vai descer a sepultura. E aí em 2 Reis vai estar assim. Quando se aproximava no dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, seu Deus, exige, ande nos seus caminhos, obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. O Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem da sua conduta, e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez, o que fez com 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter. Ele os matou derramando sangue em tempos de paz. A viu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Lembra que o cinto é para carregar a espada? Não manche a palavra do Senhor, as sandálias é do evangelho da paz. Não traga guerra em tempos de paz. Proceda com sabedoria que você tem, e não deixe envelhecer e descer em paz a sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai e de Gileade. Admita-os entre os que comem a tua mesa, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. E quando eu li isso, eu falei assim, uau, Jesus também antes de ir, ele deixou instruções. E Davi deixou instruções para o filho dele, Salomão. E eu fiquei pensando, Deus, quando Jesus estava na terra, Deus não se meteu em nada, mas ele deixou toda a autoridade para quem? Para Jesus. Então quando Jesus sentar no trono, igual Salomão sentou, ele vai fazer justiça. Aleluia. Vai dizer que o irmão de Salomão pediu a sunamita, Abissag, como esposa. Por quê? Porque ela como se fosse concubina de Davi. Ele se deitando com a mulher que era concubina do pai, ele ia estar mais uma vez proclamando que o reino era dele. Salomão, antes dele pedir sabedoria para Deus, Deus já tinha enchido ele de sabedoria. E quando a mãe dele foi falar assim, pô, teu irmão pediu a sunamita para ele. Ele falou assim, por que tu também não pede o reino todo para ele, para Joabe e para o sacerdote? Te digo hoje que todos eles vão morrer. E aí, uma coisa interessante é que o sacerdote é expulso, e aí um outro lá é morto, e Joabe, ele corre para o templo do Senhor para se agarrar na ponta do altar, que era onde era manchado com sangue.
onde era colocado o sangue do cordeiro na ponta do altar, ele se agarra na ponta do altar. Mas não era de coração sincero. Tem gente que vai querer correr para o altar, mas não vai dar tempo quando Jesus voltar, porque não vai ser de coração sincero. A hora de correr para a ponta do altar é agora. Eita Deus! Porque Joab fala assim, eu não vou sair daqui, eu vou morrer aqui. E aí Salomão fala assim, então pode ir lá e matar ele onde ele está. Vivo ele não permanecerá. Eu fiquei falando, uau, Davi não fez nada. Então a gente olha hoje em dia, tem gente que não está fazendo nada, mas o rei vai voltar. Ele vai se assentar no trono dele. E não vai ter injustiça que vai ficar para trás. Nem minha, nem tua e nem de ninguém. Aleluia. Seja justo agora. Depois não vai dar tempo de correr para a ponta do altar. O Senhor vai te fulminar em cima do altar. Aleluia. O tempo de conserto é agora. Seja bondoso para o rei agora. Glória a Deus. Ele vai te colocar para sentar na mesa dele, como aqueles que ajudaram Davi em tempo de angústia. Ajude aqueles que estão em tempo de angústia agora. Eita, Mas quando Jesus voltar, ele te botar para sentar na mesa dele. Não queira assumir o controle de uma mesa que não é tua. Não queira expulsar alguém da mesa que não é tua. Porque a mesa ainda é do Senhor. glória a Deus. Não seja como Joabe, um rebelde ingrato, que diz que amava Davi, mas não amava nada. Se rebelou contra Davi e contra o Senhor várias e várias vezes. Ofertava fortunas de tudo aquilo que ele conquistou na batalha. Botava fortuna no altar, mas o coração dele não estava no altar. Jesus. Grandes ofertas e sacrifício, mas obediência ele não tinha nenhuma. Eu e você, eu declaro que nós não vamos ser Joabe na nossa geração. A gente vai fazer a justiça que o Senhor exige. Ainda que nos custe a vida, como a massa morreu, fazendo a vontade do rei. E por inveja ele morreu. Mas aqueles que morrem não ficarão mortos. Eles hão de ressuscitar. Aleluia. Deus é fiel para cumprir todas as promessas. Assim como Salomão prometeu e cumpriu, o rei vai cumprir todas as promessas para mim e para você. Aleluia. Nessa era e na era que há de vir. Aleluia. Amém, glória a Deus. Assim eu agradeço a minha rica. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia.